Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero aqui hoje estar compartilhando uma palavra de Deus com vocês no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4, e estaremos lendo a partir do verso de número 9, que diz assim: Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre um pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos teus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropecem com teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, nessa palavra é que esta tentação de Jesus, no deserto, ela adveio após o batismo de Jesus. Quando Jesus ele foi batizado, a palavra de Deus ela diz que veio uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Veja, quando Satanás ele imagina que Jesus estava para vir ao mundo, ele começa para poder matar as crianças, ele começa a eliminar, exterminar crianças. E Jesus ele nasce naquele contexto e começa a se desenvolver. E quando isso ocorre, Jesus, a Bíblia fala que neste momento, quando ele foi batizado e que a voz de Deus dizia: Esse é meu filho amado em quem tenho prazer nele, Satanás então ele percebe que aquele ali de fato era o Messias, o enviado de Deus. E a partir deste momento que começa a tentação. Então nós temos que saber diferenciar entre tentação e fraqueza. Fraqueza é aquela que nós temos que resistir a ela, Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o adversário ele vai tentar, ele vai trabalhar em cima de nossas fraquezas, digamos assim. Mas a tentação propriamente dita, ela inicia a partir do momento que você é confirmado. Que o diabo ele consegue perceber que de fato você tem um projeto, Deus tem um projeto em sua vida. Então, a partir do momento que é identificado que Jesus era o Messias e o projeto que Deus tinha, começa a tentação. Então a tentação ela foi um processo. Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então durante esse período de 40 dias ele foi tentado. Porém, ele encontrou ali uma brecha, o momento que Jesus ele teve fome. Então ele teve uma fraqueza momentânea da carne e teve fome. No momento que ele teve fome, ele é tentado. No momento que ele é tentado, Satanás diz para ele: manda que você pula daqui abaixo, manda que essas pedras sejam transformadas em pães. E em toda essa tentação, o que nós podemos tirar de proveito disso, Quando Jesus diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele prestará culto, Essa palavra que diz, se você pular, o Salmo 91, se você pular daqui, Deus vai dar ordem a teu respeito. As pessoas se baseiam muito nisso, sabe? Existe uma pregação de que você pode fazer qualquer coisa. Não, se cair, Deus levanta. Não, que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não, rapaz, é que você pode fazer qualquer coisa, não importa o teu passado, Então, o diabo ele vai tentar trabalhar muito nisso aí. Infelizmente, muitas pessoas são conduzidas, a trazerem esse tipo de mensagem, Dizendo que após sua conversão, não importa também o que você vai fazer, que Deus vai continuar sendo Deus na sua vida. Então, nós temos que entender o seguinte: primeira coisa, eu sempre costumo dizer que Deus, ele sempre quando ele faz uma promessa, ele estabelece também uma condição para que essa promessa se cumpra, Então isso nós temos que ter em mente. Deus ele promete a Abraão: farei de ti uma grande nação, mas depois Deus diz: anda nos meus caminhos e ser perfeito. Quando Deus, por exemplo, ele diz para Josué que assim como fui com o meu servo Moisés, assim serei contigo, ele diz também: mas tenha cuidado, uma condição, tenha cuidado de fazer tudo quanto o meu servo Moisés ele prescreveu, a palavra de Deus que foi dada a Moisés, Então é tudo conforme o livro dessa lei. Então a condição é que ele deveria andar conforme a palavra e não podia tropeçar, desviar da direita nem para a esquerda. Ah, mas se tropeçar, o que acontece? Você
recebe graça e misericórdia. A graça é para ser perdoada, a misericórdia é uma nova chance de restituição. Então, sempre quando Deus faz promessa, ele estabelece ele estabelece uma condição, né? Eu estou te dando essa promessa, mas a condição para que ela seja efetivada, seja consumada, é que você obedeça a minha palavra. Mas se você desobedecer, Deus ele concede graça e misericórdia. Porém, existe uma retardação nisso daí. E é nesta fase que Satanás ele vai trabalhar. Ele vai querer, ainda que ele não pode impedir, ele vai querer retardar isso daí. Ele vai querer uma brecha para poder, ainda que ele não consiga parar, ele vai retardar, ele vai bloquear, ele vai tentar arrumar uma forma de que você pare no meio do caminho, né? E essa parada no meio do caminho é muito perigosa, porque neste momento você pode ter que reiniciar todo o processo novamente. Então isso é muito perigoso. Certa feita, né, eu aprendi uma coisa que ficou marcado no meu ministério, né, na minha vida particular, né, ministerial. Existem erros que todos cometem, mas que nós, como obreiros e principalmente pastores, não podemos cometer. Jamais, nunca. Um destes erros, né, por exemplo, é a questão do adultério. Mata o ministério de forma permanente, né? Você nunca mais vai ter aquele respeito mais. Sempre, em qualquer época, fase da vida, vai haver aquela desconfiança. Então isso é muito perigoso. Então tem erros que nós não podemos cometer. Quem tem promessa não morre. Irmãos, morre. Ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel, ele não muda. Tá, Deus ele é fiel o quê? A mim ou a sua palavra? Ele é fiel à sua palavra, né? Então, a condição da promessa estabelecida dentro da palavra é que eu esteja na palavra. Satanás ele tenta Jesus, ele diz, olha, manda que essas pedras sejam transformadas em pães. E ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, muitas das vezes o indivíduo ele pode dizer assim, se eu não for dirigente esse ano, se eu não for isso, se eu não for aquilo, eu saio da igreja. Veja bem, então, Satanás ele quer que a pessoa se baseie em pedras com gosto de pães. Veja bem, só que Deus ele fala, olha, não é assim. Ele tem que estar debaixo de uma palavra. Ele não pode se contentar com uma pedra com gosto de pão. Ele tem que estar debaixo da minha palavra. Então Jesus ele é o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais, né, deram de comer do maná do deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Então nós não devemos estar em cima de uma pedra, em cima de um simples maná. Nós temos que estar debaixo da palavra, do pão de Deus, do verbo de Deus que desce do céu para dar vida aos homens. Veja bem, Esaú, ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Não faça isso, não troque o teu ministério por um gostinho de pecado, por um gostinho de descanso temporal, porque essa vida ela é passageira. Uma outra coisa que nos ensina nesse ponto aqui, né, e já vamos finalizar, é que quando Jacó ele decide alcançar os seus objetivos, a promessa por outros meios, ele acaba tardando o seu ministério. Então, algo que era para ter sido concluído rapidamente, ele levou 14 anos na terra de Labão para poder alcançar os seus objetivos, né? Então, aquilo ali só retardou a promessa. Percebe? Então assim, eu acredito que ele era o escolhido de Deus. Porém, os meios pelos quais ele alcançou a promessa foi um erro. Deus, ele de imediato ele não aprovou, né? Isso trouxe uma retardação. Um outro ponto que nós precisamos ter em mente. Ele queria, né? Jacó ele queria Raquel, mas Deus tinha Leia. Então nem tudo aquilo que nós queremos é o que Deus quer. Isso nós temos que ter em mente também. Então ele tardou. Através de Leia é que veio Judá, é que veio a tribo de Levi. Então uma tribo sacerdotal e uma tribo de reis. Então é através de Leia que Deus vai cumprir o propósito. O Messias veio da tribo de Judá. Através de Leia. Raquel foi bom. Foi muito bom. Porém, nós vemos que Raquel não gera. Raquel ela é impedida. Ela é infértil. Mas Leia não. Leia ela vai produzir. Ela vai dar frutos. Está com a promessa de Deus na vida dela, né? Através dela, o cumprimento da promessa. Então nem tudo aquilo que queremos é aquilo que Deus quer, né? Que Deus abençoe a sua vida. Venha a guardar, a absorver essa palavra. O pecado não é normal.
pecado, ele retarda a promessa de Deus em nossas vidas. Não vá pela pregação desses conferencistas, desses pregadores que diz que você pode fazer qualquer coisa, ficar do jeito que está, que Deus ele te aceita do jeito que você é. Deus ele chama pecadores, mas ele chama-os ao arrependimento. Deus ele chama, anda com pecadores, mas ele transforma os pecadores no meio do caminho. Que no meio do caminho, na tua trajetória, na tua caminhada, você seja transformado. Não se contente com pedaços de pedras transformados em pães, mas que você venha estar debaixo da palavra, debaixo do sobrenatural de Deus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.